Bem, estamos aqui com uma questão que diz o seguinte: se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 impressoras produziriam 2000 desses panfletos? Então é o seguinte, se você analisar direitinho, fazer a interpretação da questão, você vai ver que essa questão ela se trata sobre grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Então, o que é que você vai precisar fazer? Primeiramente, você vai procurar as grandezas, tá? Então, observe que ele fala que a grandeza você tem aqui, ó, as impressoras, tá? 6 impressoras. Tem os panfletos, que ele cita, e tem aqui o minuto que se refere ao tempo. Então, separando as 3 grandezas, temos aqui impressoras, panfletos e tempo. E aqui nós vamos escrever, tá? Então nós sabemos o que? Que 6 impressoras produzem aí 1000 panfletos em um tempo de 40 minutos, tá? Esse tempo, vamos focar que ele está aqui em minutos. Só ajeitar aqui. E aí ele pergunta, olha, em quanto tempo, então não sabemos o tempo, vamos chamar de x, tá? 3 impressoras produziriam, no caso, 2000 panfletos. Ele quer saber isso, tá? Vou ajeitar que esse 3 está muito grande. Chega. Vamos lá. Colocar aqui o 3. Pronto, ficou menos feio. Então, ó, nós temos aí as grandezas. Você precisa sempre fazer uma tabelinha, completar essa tabela. E aí o primeiro passo, na verdade o segundo, é você comparar as grandezas. Como você vai comparar as grandezas? Lembra aquela setinha para cima, setinha para baixo? É bom você usar ela vai servir muito, tá? Então, a grandeza que tem sempre o x, você escolhe ou setinha para cima ou setinha para baixo, vai depender de como você achar melhor. Então, você vai comparar as grandezas que tem o x com as outras separadamente. Então, no caso, nós vamos comparar a grandeza tempo com a impressora e a gente esquece a questão do panfleto. Se for diretamente proporcional, as duas, setinha para cima também. Se for inversamente proporcional, as impressoras vão receber setinha para baixo. E depois você vai comparar a grandeza tempo com o panfleto e aí vai fazer a mesma coisa, tá? Então, a dica que eu dou é o seguinte: toda vez que você for comparar duas grandezas, a outra grandeza, você vai fixar ela um valor, tá? Então veja como eu vou fazer. Vamos comparar aqui a grandeza impressora com o tempo. Então eu sei que 6 impressoras fazem tantos panfletos em 40 minutos. Se eu tiver 3 impressoras, elas vão fazer esses mesmos tantos panfletos em quanto tempo? Em mais tempo ou em menos tempo? Então observe, nós temos aqui que se tiver 3 impressoras para fazer a mesma quantidade de panfletos, vai precisar de mais minutos, ou seja, enquanto eu diminuir a minha quantidade de impressoras, o meu tempo vai ser o que? Maior para terminar fazendo a mesma quantidade de panfletos. Ou seja, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, as impressoras vão receber seta para baixo. São inversas. Agora é a vez de comparar o tempo com o panfleto. Então, quando você for comparar o tempo com o panfleto, você vai fixar a impressora, tá? Eu vou usar uma que você vai ver que vai ser mais fácil de resolver. Então, digamos que uma impressora, lembra, estou comparando esses dois. Vou fixar a impressora. Uma impressora faz 1000 panfletos em 40 minutos. Essa mesma uma impressora, para fazer 2000 panfletos, vai precisar de mais minutos ou menos minutos. Então, observe, vai precisar de mais minutos, não é? Não é só uma impressora, para fazer agora 2000 vai demorar mais. Então, significa que, na medida que eu aumentar minha quantidade de panfletos, o meu tempo vai ser maior, ou seja, os dois estão aumentando, ou seja, são diretamente proporcionais, então o panfleto vai receber setinha para cima.
Agora chegou a hora de você montar a fração. A hora de montar a fração é o seguinte: você vai, claro, ter as frações e uma igualdade, tá? Então, quem vai ficar sozinho aqui, qual é a fração que vai ficar sozinha aqui do lado esquerdo da igualdade? Vai ser justamente a fração que está o x. Então, eu vou colocar ela aqui, 40 sobre x. E as outras duas frações, no caso temos mais duas grandezas, então teremos que montar mais duas frações em forma de multiplicação sempre, tá? Então, ó, vamos montar aqui em forma de multiplicação. Então, vamos ver o seguinte: a grandeza tempo com a impressora foi inversa, então nós temos que organizar para deixar todas elas no mesmo padrão. Então, essa grandeza aqui impressora, eu vou fazer o que? Vou inverter a seta para cima para ficar igual às outras. E, em compensação, os números eu vou inverter. Então, na minha fração aqui eu não botei 40 sobre x, do jeito que está aqui, ó, tá aqui. Então, como eu vou inverter a grandeza da impressora, então o 3 vai para cima e o 6 vai para baixo. Então, vai ficar 3 sobre 6. Por que eu fiz isso? Porque elas são inversas. Então, preciso, para mim conseguir fazer esse cálculo, eu preciso deixar todas organizadas, ou seja, com a seta no mesmo sentido, tá? E aqui a outra grandeza panfleto com o tempo, ó, são diretamente proporcionais, então eu vou escrever aqui normalmente do jeito que ela se encontra, 1000 sobre 2000, tá? Então, se você observar, nós teremos 40 sobre x igual. Aqui eu já posso ir simplificando. Observe que eu posso cortar os 3 zeros do 1000 com os 3 zeros do 2000. E aqui nesse 3 sextos, eu posso simplificar isso aqui por 3 em cima e embaixo. Concorda? Então, essa fração 3 sextos, 3 dividido por 3, vai ficar 1. E 6 dividido por 3, 2. Vezes a outra fração, ó, cortei os zeros, né, foram cortados, foram embora, só sobrou 1 e o 2. 1, o 2, olha que coincidência, igualzinha, né, a mesma. Então vai ficar assim, 40 sobre x, tá, igual 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Agora, vamos fazer o que? Para determinar o valor de x, nós sabemos que essas duas frações são iguais, então podemos aplicar aquela regrinha lá de meio pelos extremos, tá? Então vai ficar assim, x vezes 1, x é igual a 4 vezes 40, ó, 4 vezes 40. Então eu vou ter que x vale quanto? 160. 160 o que? Lembra? Minutos, né? Porque aqui, ó, estamos achando tempo. Se você quiser, ou de preferência, em maioria das questões, elas sempre pedem a resposta em hora e minuto. É só você lembrar que uma hora tem quanto? Uma hora tem 60 minutos, né? Uma hora tem 60 minutos. Como eu tenho 160, dá para tirar 2 de 60, né? Então dá para tirar aqui, ó, 120, que equivale, eu vou até botar aqui, 2 horas. Então 160 minutos menos 2 horas, que é 120, sobram 40, né? Então nós temos, por fim, que aí a resposta será 2 horas e 40 minutos, tá? Então, as 3 impressoras, elas produziriam 2000 panfletos aí em 2 horas e 40 minutos, tá? Espero que tenha ajudado aí. Tenha um bom estudo e até a próxima.